Ok. Então fazer uma talk simples sobre como implementar um type checker para uma linguagem independentemente tipada. E tipo, é o type checker mais simples que eu consegui pensar. E meio que ele é a base para como implementar um type checker que suporta fazer qualquer coisa com dependent types. Então ele é o core de um type checker de dependent types. E depois você só vai adicionar várias otimizações e um monte de coisa para conseguir fazer com que ele seja rápido. Mas hoje em dia nenhum type checker de dependent types é tão rápido assim, porque ele tem que executar código em compile time. Então, de todo jeito, ele vai ser um pouco lerdo. Então, bora começar isso daí, vendo o que são dependent types. Dependent types é basicamente você fazer com que um tipo dependa de um valor. Como assim um tipo depende de um valor? O exemplo mais simples que eu consigo pensar de algo que era para ser dependentemente tipado, mas não é aquela incrível função do C que é o printf. É o console log do C. E tipo, é a função mais legal para introduzir a dependent types. E no C, tipo, essa função ela é variádica, então ela recebe vários argumentos. Você pode tacar ali 1,2, 3, 4. E no primeiro argumento você tem que botar uma string que vai ser meio que o template do que ele vai modificar ali. No nosso caso ele vai pegar esse porcentagem D, que vai formatar como inteiro. E vai pegar esse 2, substituir ali e printar na tela val 2.2. Mas, tipo, se você tentar colocar uma string nesse lugar, tipo, deixa eu ver. Aqui era o exemplo de como provavelmente a função é implementada. Ele pega aqui um char, é um ponteiro de char chamado x e depois o variádico aqui, que tu pode botar 3 pontos em C, se eu não me engano. E aí tu faz, tipo, pega aqui, sei lá, o VA, list, alguma coisa, blá blá blá. E tu consegue pegar os argumentos, só que nada é tipado aí. Se você for compilar com GCC, provavelmente ele vai dar esse warning aqui caso você coloque errado, só que é um warning e depois aparece um valor zoado enorme. Que tu não tem ideia do que aconteceu, que o compilador não preveniu. Mas, basicamente, quando você... Aqui eu tirei os parênteses. O que você quer que aconteça? Você quer que o tipo desse printf ele dependa dessa primeira string aqui, que tá falando como que tu tem que botar as coisas. Tu tem que botar aqui um inteiro depois, então essa string tá determinando qual que vai ser o tipo da nossa função aqui, desse canto pelo menos. E tipo, a gente queria que pelo menos, se a gente colocasse aqui um ponteiro de char ou uma string, isso daqui aparecesse que deu um erro entre int e char de um ponteiro de char, e não que fosse que nem C. Então, bora tentar explorar qual que é o tipo do printf. Qual tipo que a gente pode dar para o printf? Printf, primeiro, ele tem que receber uma string e tem que retornar alguma coisa, mas a gente não sabe o que é essa alguma coisa. Se a gente for, sei lá, pensando numa linguagem normal, não tem alguma coisa legal para colocar aí. E para a gente conseguir subir um pouco mais, a gente vai tentar fazer com que o valor dessa string, quando a gente aplicar o valor nessa string, quando a gente colocar uma string, quer dizer, quando a gente for colocar um valor nessa função, a gente consiga pegar esse valor em compile time. A gente consiga pegar esse valor do mundo dos valores e para os tipos. A gente vai pensando ainda na separação entre valores e tipos de uma maneira, sei lá, convencional. A gente quer pegar esse valor, o valor do primeiro argumento aqui, que seria o x, que é do tipo string, e a gente quer fazer alguma coisa com esse valor. A gente vai passar isso daqui para uma função. Então a gente tem funções em type level, agora a gente pode usar funções que a gente declarou em outros lugares com essa string, e quando a gente aplicar essa função format nessa string que a gente conseguiu em type level aqui, a gente vai ter um tipo. Então, se a gente fosse colocar um argumento aqui, tipo o hash é o porcentagem D, todo x aqui dentro seria substituído, essa primeira parte seria removida, né? Porque quando você aplica o valor algum argumento, alguma função, ele vai retornar aqui que está desse lado. Então, se eu coloco isso daqui, o tipo desse negócio vai ser format isso daqui D.
Ok, aí agora substituiu, a gente tem essa chamada de função em type level. Isso daqui tem que reduzir para alguma coisa. Isso daqui vai reduzir para recebe um int e retorna uma string. Então eu posso só tacar. Pera. Ok. Foi para um tamanho bem triste. A gente consegue tacar aqui um int. E aí vira uma string aqui no final. Ok. E caso eu use um parâmetro? E caso eu use um parâmetro aqui? Eu recebi um parâmetro, quer dizer, eu recebi alguma variável aleatória de uma função e eu aplico ela. Isso daqui vai travar a redução e basicamente você não vai conseguir usar o resultado disso daqui, porque você não sabe o x. Então, quando você não conhece o valor em compile time, ele não consegue reduzir e nada acontece. Quando a gente tem dependent types simples, a gente consegue polimorfismo de graça basicamente porque a gente está manipulando aqui. Nesse caso, a gente está colocando valores dentro dos tipos, mas a gente pode manipular os tipos também dentro de funções e um monte de coisa assim. E no caso, se a gente for pensar em, sei lá, essa sintaxe aqui é de uma linguagem aleatória que virou metade Rust, metade qualquer coisa. E basicamente, a gente está falando aqui que existe um genérico T, aí o valor aqui vai ter esse tipo T e vai retornar esse T aqui. Essa função daqui precisa desse artefato, desse mecanismo aqui de generics, né? Que tu vai ir lá na sua linguagem, tu vai adicionar ele em um monte de coisa no type system, vai adicionar um monte de regra. E aqui com dependent type você não precisa disso. Por quê? Porque a gente pode manipular os tipos dessa maneira. A gente pode receber um tipo como argumento. Então a gente taca aqui um int. Esse valor aqui ele depende do valor aqui do primeiro, né? E aí tu consegue retornar o valor aqui. Faltou o tipo aqui de retorno, mas whatever. Então você pode chamar a função tipo identity int2. Isso daqui vai funcionar. A gente não tá pensando em implícitos por enquanto. Então tipo, as linguagens dependentemente tipadas legais vão ter algum mecanismo para conseguir omitir esse int aqui, porque ele é fácil de descobrir. Só que nesse caso aqui a gente pode passar o int como valor para uma função aleatória, né? Aqui que recebe um type. E a gente pode receber aqui o segundo argumento dependendo desse primeiro aqui. Então o tipo dele é basicamente o valor do primeiro aqui. E caso a gente coloque errado, ele vai dar errado aqui falando, aqui é o tipo era int, né? Então aqui no segundo tem que ser um int e você colocou uma string. Certo, deixa eu ver se a ordem dos slides está certa, porque eu não vi isso. Eu esqueci de fazer um pedaço, mas ok. Tá. Então, como que a gente vai fazer nosso type checker simples, o mais simples possível? A gente não vai lidar com, sei lá, tipos indutivos, a gente não vai... Quer dizer, a gente vai lidar com tipos indutivos, mas não da maneira que se declara normalmente nas linguagens. E basicamente a gente vai trabalhar com lambda cálculos. Então aqui a gente tem um lambda, a gente tem uma aplicação de um lambda, e aqui a gente tem a variável, a gente tem um p-type, que seria esse tipo de seta aqui. Cadê o tipo da seta? Essa seta daqui é um tipo, então ele recebe um nome aqui do binder. Ele vai receber um tipo aqui, esse primeiro tipo, e o segundo tipo aqui no final, que é o tipo que ele retorna. Então o tipo que ele recebe e o tipo que ele retorna e o binder. Aqui, o binder, o primeiro tipo, o segundo tipo. A gente vai ter o tipo, que é o tipo de todos os tipos. E aqui a notação que eu deixei de fora. Ok, só bora ver algumas notações legais pra gente olhar as regras do nosso type checker. A notação de tipo simples, então A tem tipo B. Aqui a gente tem do contexto, então aqui esse lado azul aqui seria o meu contexto, que seria um conjunto de declarações de tipos. Então isso daqui é y tem tipo A, esse daqui é meu contexto, então é como se eu tivesse colocado, sei lá, let A tem tipo... let y tem tipo A, e aí depois toda a expressão que eu for analisar
eu posso usar isso daí como parte. Então aqui tem meu contexto. Do contexto eu consigo derivar que A tem tipo B. E aqui a gente está falando que tem um contexto gama que eu não sei. Existe o contexto gama estendido com essa variável, então a gente pode interpretar de duas maneiras, dependendo dos lugares onde eles aparecem, mas basicamente a gente está falando que esse daqui é um contexto, como posso dizer, a gente tem um contexto gama que seria um conjunto de variáveis, de definições de variáveis, e a gente estendeu ele com y tem tipo A. E disso daqui a gente consegue derivar que A tem tipo B. E a gente tem isso daqui que é só... Em cima a gente tem umas premissas, embaixo a gente tem a conclusão dessas premissas. Então, sei lá, a gente pode botar aqui, se A, então B... Se A, então B e A, aqui embaixo a gente consegue falar que é B. É meio que... Não, pera. Se A implica em B e A, então B, aqui embaixo. É meio... zoado. P-type sendo for all. Sim, o P-type é com... não tinha visto. O P-type ele pode servir como for all. Tá, então aqui a gente pode usar tudo isso junto. Aqui tem uma regra que eu não sei se está correta, porque eu não verifiquei a tempo, mas ok. Aqui, embaixo a gente tem uma conclusão, que seria... dado um contexto gama, a gente pode derivar que esse lambda x.e aqui tem tipo A para B. Como que a gente pode afirmar isso? A gente pode afirmar isso que se no contexto gama estendido com a variável x tem tipo A, eu derivo que E tem tipo B. O que isso significa? Isso significa que se eu remover aqui o lambda e tentar só checar a variável E, só que colocar no contexto que x tem tipo A, eu consigo descobrir que o tipo do lambda aqui é B, essa parte interna. Então, é uma forma de checar se o lambda tem esse tipo aqui específico. Basicamente, a parte de baixo está falando, eu quero checar que o lambda x x.e tem tipo A para B. Como que a gente faz isso? A gente pega o nosso contexto de definições, a gente remove o lambda x e tenta checar a parte de dentro do lambda, que seria o E. A gente checa a parte de dentro do lambda E, que se chama E, estendendo o contexto com essa variável x que tem tipo A. Então a gente tira o lambda, adiciona a variável no contexto e tenta checar a parte interna para descobrir se o tipo é realmente B. Aí a gente parte para essas regras daqui que eu não tenho certeza se estão corretas. Se estiver errado, alguém me corrige rapidão. Mas são as regras mais simples que eu encontrei para fazer o que eu queria. Bora começar aqui desse lado daqui. Tá dando para ver meu cursor aí ou não? Ok. Essa parte daqui é um axioma bem simples que fala que através do... um axioma é só uma parte. É que não tem a parte de cima aqui. Se não tem premissa, então a conclusão é sempre correta. Não importa as regras, não importa nada. Porque não tem premissa, só tem conclusão, então... Ok. Na minha conclusão aqui eu falo que o tipo tem tipo. Não temos uma hierarquia de universos. É só a anotação não importa. A anotação, se der para entender, tá ótimo. Mas aqui, ok. Type tem tipo type. Essa parte daqui de baixo, x tem tipo A. Se x tem tipo A, tá dentro desse contexto gama, porque o gama ele é um conjunto, tipo um set de teoria de conjuntos. Se essa definição tá dentro da minha lista aqui, então a minha lista deriva que x tem tipo A. Então se tiver dentro da lista, então minha variável x tem tipo A. Ok. Aqui a gente tem outras regras mais chatas, que seriam como que eu faço para descobrir o tipo de um p-type? Um tipo de um p-type é um type. Mas como que a gente tem certeza disso daqui? Pra gente ter certeza qual que é o tipo desse... pra ver se é bem formado o p-type. A gente verifica se A tem tipo, então o tipo do A é tipo. Aqui a gente estende o contexto com x tem tipo A. Então a gente coloca essa definição dentro do contexto aqui e a gente consegue derivar que B
tem tipo, e por isso o p-type tem tipo. A gente estende o contexto aqui com isso daqui porque é dependente. Então o b ele depende dessa variável do começo aqui. Deu para entender mais ou menos? Qualquer coisa no código provavelmente vai ficar um pouquinho mais claro. Mas basicamente a gente checa se os dois lados têm o tipo. Esse é o caso que o x aparece no b. Sim. Pera. O x ele pode... então ele aparece no b, por isso ele estende o contexto, mas eu acho que não tem que fazer nenhuma substituição. A gente consegue checar desse jeito e tá ótimo. Ok. No de baixo. No de baixo a gente tem uma regra para ver se um lambda ele tem o tipo certo aqui, que seria um p-type, né? Como que a gente sabe que esse lambda tem esse tipo? Primeiro a gente tira aqui essa parte do lado do lambda aqui, a gente adiciona essa variável no contexto, adicionando essa variável no contexto, x tem tipo A. A gente verifica que E tem tipo B, mas nesse tipo B a gente tem que substituir todo o y por x. Pera, tem um C aqui. Nossa, pera, errei. Aqui é B. Tá. E eu acho que essa regra tá certa, né? O gato pudim tem... O y, ele é o binder do... Então, o y ele vem do tipo, tá vendo? Aqui essa parte. Pera. Ele vem daqui. Ele não necessariamente tem que ter o mesmo nome, tá vendo? Só que quando ele aparecer aqui no B... deixa eu ver. A gente pode colocar aqui o Y... Não. X tem tipo A... porque eu acho que tá certo, não sei se... Espera, essa parte de inferir checagem é depois. Essa parte é só as regras declarativas. Nessa parte daqui é um pouco difícil porque essa parte daqui é dependente. Então, necessariamente isso daqui vai causar algum impacto aqui no tipo. Então, o x ele vai pro tipo e por isso que a gente substitui aqui. Então, basicamente o que a gente está falando aí? Como que a gente checa se a minha função lambda x que retorna o corpo do lambda e tem esse tipo, x tem tipo A para B, a gente adiciona x tem tipo A dentro do contexto, adicionando x tem tipo A dentro do contexto, é como se a gente estivesse entrando no lambda, entende? Entrando dentro do lambda, a gente tem que verificar se a parte dentro do lambda retorna B. Basicamente isso. Para a gente verificar se recebe A e retorna B, a gente coloca A no contexto e checa se ele retorna B. Eu tirei a substituição porque eu não tenho certeza, mas... ok, a última regra aqui. Aplicando B à função A. Como que a gente verifica se isso tem tipo B? A gente verifica se isso tem tipo B... aqui substituindo todo x por A, né? Mas ignora isso por enquanto. Aplicando B a A, a gente tem que verificar primeiro se há uma função. Então, A tem que ter esse tipo para... Quando tem esse tipo aqui, a gente tem que verificar se B tem o tipo A. Então, aí ele vai retornar B. Então, se a gente pegar uma função, sei lá, vou colocar f que fica mais fácil de ler. Yarg. Aqui. Se a gente tem uma função f, f tem que ter esse tipo daqui de função, né? A gente tem que verificar se o argumento tem esse tipo. Se o argumento tiver esse tipo, então a função retorna b, só que o b com todos os x dentro desse b substituídos pelo argumento. Então é o mesmo caso do printf. Então se eu pego aqui, sei lá, deixa eu criar um slide, deixa eu pegar aqui. Se eu pego aqui, pego, sei lá, printf de d, printf tinha qual tipo? Printf tinha tipo string format de x. Aqui.
flex tem tipo string. Aplicando essa string aqui, o que a gente faz? A gente pega, esse daqui é o argumento. A gente olha a regra aqui. Aqui é o printf, então o printf tem esse tipo. A gente tem que verificar se o argumento tem o tipo A. Nesse caso a gente tem que verificar se isso daqui tem tipo string, que claramente tem. Ok, então a gente pega o B, substitui todos os x dentro do B por argumento, e aí a gente tem o nosso tipo. Então a gente pega o B, a gente substitui todo x pelo argumento, e esse daqui é o nosso tipo da aplicação aqui de baixo. Não tem que ser B, x igual a B, x igual a B. Que B? Entendi. Antes estava A e B, mas eu troquei aqui, fica mais simples. Provavelmente essas regras daqui deixam você implementar o type checker mais simples que eu consigo pensar agora. Só que isso daqui são as regras declarativas, a gente não está falando sobre inferência nem checagem. Isso daqui é tipo algumas regras que você tem que implementar magicamente descobrindo os tipos do fim nerd da vida. E pra gente resolver isso, a gente vai substituir todos os dois pontos aqui dentro desse lado aqui. A gente vai substituir isso daqui por duas outras coisas, que seriam uma seta pro lado, que significa uma seta vermelha pro lado, que significa inferência. Então, a partir da expressão A, eu consigo inferir o tipo B. Então, 2 eu consigo inferir o tipo int. E aqui embaixo, a seta azul que significa checagem, que seria, eu tenho o A, a expressão A, que seria, sei lá, 2. Eu consigo checar que essa expressão tem tipo int. Para que isso é útil? Isso é útil porque a gente não vai conseguir inferir os tipos dos lambdas. Se você olhar aqui, qual que é o tipo desse lambda daqui? Sei lá, se eu coloco lambda x2. Lambda x2, assim. Pera, eu coloquei no chat, não tá dando pra ver. Deixa eu trocar aqui. Provavelmente. Ok. Se eu coloco lambda x2 aqui e qual que seria o tipo disso daqui? Tem uma infinidade de tipos que podem existir. Você pode pegar, sei lá, pode pegar aqui um lambda x2. Isso daqui ter tipo print, pode ser qualquer tipo, entende? Então, sei lá, a gente pode pegar aqui um xint e passar aqui para um always int, que recebe um int e sempre retorna tipo int. Tipo, pode ser, entende? Qualquer tipo. Então a gente não consegue inferir nesse caso. Mas a gente consegue checar. Então a gente consegue colocar uma notação de tipo, e com essa notação de tipo a gente consegue falar que o lambda tem esse tipo em específico. E para isso a gente vai usar duas direções. Seria um type checker bidirecional. Então a gente começa tentando inferir tudo. Então a gente não quer ficar anotando as coisas, mas quando o type checker não for capaz de anotar as coisas, quer dizer, quando o type checker não for capaz de inferir o tipo, a gente troca para o segundo modo, que é a checagem. E aí as regras ficam assim. E novamente, deixa eu ver. Basicamente aqui, essa primeira regra, a gente consegue inferir que tipo tem tipo. Essa segunda regra, a gente consegue inferir que x tem tipo A, caso x com tipo A esteja no contexto. Aqui desse lado a gente consegue descobrir que o p-type tem tipo type se a gente fizer duas checagens aqui. Aqui a gente consegue checar, então aqui, essa daqui é a única regra, tem duas regras de checagem. Essa regra de checagem aqui, que a gente consegue checar um lambda com p-type. Essa regra daqui de baixo a gente consegue inferir o tipo de uma aplicação. E essa regra daqui é para checar quando a gente quer checar alguma coisa, mas a gente não tem uma regra específica para checar ela. Então a gente quer checar que uma expressão x tem tipo A, então a gente faz x inferir que tem tipo B e a gente tenta chegar à igualdade dos dois. Caso as duas coisas sejam diferentes, a gente dá um erro falando que, sei lá, int é diferente de string. Essas daqui são as regras que eu acho que a gente vai implementar. E deixa eu ver, qualquer coisa dá pra apagar o código, não é tão grande. Para apagar. E bora fazer em Rust, porque eu fiz em Rust o primeiro, então
É isso. Alguém tem alguma dúvida muito enorme aí ou não entendeu algo que eu volto? É meio zoado essa última parte. Eu acho que eu gastei pouco tempo. Ok. Regra de infer check, ok. É só bora ver aqui, mas tipo... Basicamente, aqui a gente consegue checar, aqui consegue inferir, checar, inferir. Se a gente checar algumas coisas aqui em cima, se a gente checar algumas coisas em cima, inferir algumas outras coisas, blá blá. Tipo, essa é a nossa... é meio zoada. Mas tipo, a noção geral é só tu pegar aqui o que tu quer descobrir aqui embaixo, ver aqui em cima, tem que inferir isso, isso daqui tem que inferir isso, e isso daqui tem que checar com isso. Ok. Faltou um slide que eu esqueci, mas basicamente, como que funciona pra tudo isso daqui funcionar e rodar certinho? A gente precisa rodar coisas em type levels. Então, basicamente, a gente vai checar algumas expressões. Checando essas expressões, quando elas forem checadas, a gente tem certeza que esse negócio pode rodar em type level. Que aí a gente não tem nenhuma expressão zoada pra rodar. Bora ver. E para a gente meio que rodar esse negócio, a gente vai ter que fazer algumas funções especiais de, por enquanto, de substituição, né? Porque não vou fazer ROAS, não vou fazer Normalization by Evaluation, porque são coisas muito chatas de implementar. Quer dizer, não mais chato do que substituição, porque substituição é a coisa mais triste de todas. Mas elas são mais difíceis de entender no começo. Mas são otimizações legais. Então bora definir a sintaxe. Então bora voltar aqui no slide da sintaxe. Espera, agora dá pra separar aqui. Então coloco isso daqui no 4. Esse daqui no 5. Cadê o slide da sintaxe? Tá, bora fazer isso. A gente vai fazer um enum aqui chamado syntax. A gente vai ter um lambda uma string, e eu vou usar reference count, então meio que só pra... Pera, deixa eu fazer aqui um mod. Legal. É só pra fazer... pra gente não ter que ficar clonando coisa demais. Reference counting simples, basicamente ignora que existe o RC aqui. Um lambda, ele tem um parâmetro aqui, então deixa eu colocar nomeado que fica mais fácil. Um parâmetro e o body do lambda. A gente tem aplicação entre duas coisas, então a gente tem primeiro uma função e um argumento aqui. A gente tem uma variável, que é só um nome. A gente tem um ptype, que tem um parâmetro, que seria uma string. A gente tem o tipo A, que seria uma expressão normal. E o body, que seria outra, nossa, assim, um type e uma anotação que recebe a expressão aqui e recebe um tipo. Tá bem feio, não gostei. Tem que alinhar as coisas, mas tá, vai ficar assim. Ok. Deixa eu derivar debug. Deixa eu colocar um pull print também, pera. Então eu vou criar um outro arquivo chamado syntax. Eu vou implementar display para isso, só para ficar bonitinho, né?
arg, aqui no var só o name mesmo, aqui no ptype a gente vai ter um parênteses, aqui o tipo, uma setinha pro lado, ok, anotação, a gente vai fazer assim, tipo só vai retornar tipo mesmo, whatever. Eu não sei, é bom criar uns macros só pra não ter que escrever um parser, porque parsers são tristes. Então ele vai receber parent uma expressão, body uma expressão, e ele vai criar um negócio enorme, que seria o parent string, porque eu sempre vou colocar como um negócio lá, colando aqui. Alguém tem uma sugestão de algo melhor do que um macro para fazer cada coisa dessa ser um parser? ST na mão, então. Fazer umas STs na mão porque parsers são tristes. Vamos ver. Esse é o param type body. Nossa, eu esqueci de colocar o... Aqui. Deixa eu ver, falta só... Lambda aplicação variável, falta anotação. Eu esqueci de botar as regras de anotação lá, mas ok. E vai ser o mesmo nome, porque sim. Eu tenho que dar use nisso tudo pra usar fora desse lugar. Deixa eu ver se eu copiar assim, será que dá certo ali embaixo? Mais ou menos, espera. 3. Tá. Agora bora fazer ST na mão. A gente faz aqui o identity type. Então, só a gente fazer um for all simples. Sim. Type. Aí a gente coloca, sei lá, type. Assim. Aí o type fez o type, então tem que ser isso. Aí a gente tá com o type de novo. Aí agora dentro a gente tem um val que tem tipo type, então tem que ter tipo type. Não sei se coloquei var, não val. E ele retorna algo do tipo type. Ok.
que eu tava pensando que eu não tinha colocado. Body. Cadê a P? Type. No set field. Aqui é um lambda, nossa. Tá, vou dar. E deu esse tipo daqui. Então ele recebe primeiro um tipo, ele retorna uma função que recebe um val que tem tipo e retorna um tipo. E aí a gente pode fazer aqui o value val, que seria um lambda. Deixa eu ver se o lambda está certo. Ele não está certo. Param. Body. Aí a gente recebe aqui, deixa eu ver, um V. Vai retornar um V, mas a gente também tem que ignorar o primeiro type ali. Então só botar assim. E aí, deixa eu ver. Agora botar aqui assim. Então, a gente tem esse tipo aqui de cima, que ele recebe primeiro um type, é como se fosse um for all da vida, então ele recebe um type. Depois ele retorna uma função que recebe um val desse tipo type, e depois retorna um type aqui. Então é uma função de identidade. A gente vai receber o type aqui também como valor, e a gente vai ignorar ele. E aqui no segundo a gente pega o valor V e retorna o valor V. Deu para entender aí a árvore? Ok, então bora ver. Fazer substituição simples nisso. Então basicamente fazer o um evaluator de lambda cálculos da maneira mais simples possível para o Wiki-Hash Normal Form, né? Então, nossa, substituir. Então a gente vai fazer aqui uma função substituir para substituir as coisas dentro de uma função evolve para rodar. Essa função evolve vai receber um termo, que seria basicamente nossa sintaxe, né? Aqui de cima. Tá. A gente vai receber esse termo, e a gente vai retornar basicamente outro termo. Eu não vou ficar fazendo magia com mutabilidade, então só vou ficar recriando as coisas mesmo, porque sim. E ignora esse tanto de asterisco aqui que provavelmente vou botar, porque o host quer que eu coloque. Então ignora essas coisas daqui, mas basicamente deixa eu colocar aqui para ficar mais legível. Tá, como que a gente faz para fazer eval das coisas? Se tiver uma aplicação de função na cabeça do negócio, então se tiver uma aplicação de função assim, lambda x, y, e tiver aqui um z, isso daqui vai ter que virar corpo, então seria y, com todo x virando z. Então aqui todo x vai virar z. E é basicamente isso que eu vou fazer. Então o resto eu só vou pegar aqui e retornar o mesmo termo, porque assim aqui, espera, tem que ser uma aplicação aqui. O resto eu só retorno a mesma coisa porque está travado a aplicação. Aí nesse caso a gente tem que verificar se o fã ele é um lambda, então tem que ser um lambda. Assim, para embaixo, mas ele não me deixa, então vou ter que tacar em outro match aqui dentro. E caso não seja um lambda, ele só vai copiar também.
Mas esse fã eu tenho que rodar ele também. Então, pera. Se eu tenho uma aplicação de lambda assim, eu tenho que reduzir para isso. Se eu tiver uma aplicação dentro também, se eu tenho uma aplicação assim e outro lambda aqui, eu também tenho que reduzir a parte do... Primeiro eu tenho que reduzir isso daqui para depois conseguir uma função menorzinha, que depois eu consigo checar se é um lambda. Então eu vou dar eval nisso daqui primeiro. Vou dar eval na função. Aí, aqui, a gente vai fazer um substituir. Deixa eu ver. O substituir tem que receber um termo. Ele tem que receber o nome do que ele vai substituir e para o que ele vai substituir. E ele vai retornar o negócio substituído. Então ele vai receber aqui o corpo da função e dentro do corpo da função ele tem que trocar todo o parâmetro pelo argumento. Tá? Para fazer isso, eu vou olhar dentro do termo. Deixa eu colocar esse negócio daqui. Dentro do termo, eu vou checar. Deixa eu ver, eu tenho que entrar dentro disso daqui tudo. Tá, caso seja um tipo, eu só retorno ele mesmo, então eu plano. Mas espera, tem que apertar aqui. Numa anotação, eu vou recriar a anotação. Então, tá. Eu crio a anotação. Só deixa eu arrumar o macro, né? Dentro da anotação eu vou dar eval de um lado e vou dar eval no outro aqui. E eu tenho que clonar. Tá. Caso seja um p-type, eu tenho que fazer um p-type com parâmetro. O tipo aqui eu vou ter que dar eval também. E o body eu também vou ter que dar eval. Mas provavelmente eu tenho que checar aqui se... Deixa eu ver. Posso dar eval no... Não, pera, não é eval. Nossa, aqui não é eval, aqui é substituir dentro. Eu tenho que ir substituindo todos os cantos da árvore. Substituir... Aqui vai ser from to... From to. Nesse caso, deixa eu pensar. Eu dou eval nas funções de dentro. Provavelmente. Provável. Aqui no lambda, caso o parâmetro seja igual ao que ele está querendo substituir, então a gente vai tentar fazer shadowing. Então basicamente, se a gente tiver um lambda, ele substitui dentro, então tipo, se a gente tiver um lambda x, lambda x que retorna lambda y que usa x, y, depois um lambda x que retorna z, então retorna x. E sei lá, a gente tenta substituir aqui. A gente tem isso daqui, uma expressão assim. E a gente quer substituir todo o x por z, então a gente vai substituir esse x daqui. Quando chegar nesse lambda daqui, ele vai ver que basicamente deixado, vai parar aqui e não vai substituir o resto. Então ele substituiu todo o x por z, só que parou aqui. Deu pra entender, Samuel? Tudo suave? Tá, então caso seja igual, a gente desiste. Então se não for igual, pera, aqui é qualquer outra coisa, ele vai clonar. Caso não seja igual, ele vai recriar o lambda, então ele vai fazer aqui o lambda, o param vai substituir o body from to.
Na aplicação a gente faz basicamente substituir dos dois lados, então a gente aplica aqui, substitui assim. Caso o nome do var seja igual ao from, então nem for igual ao from, a gente retorna o true. E aqui no ptype eu preciso verificar, é preciso, se ele for igual a gente para, então se aqui, se o parâmetro for igual ao from, então a gente só retorna o boy, se não, a gente retorna o substituído. Então tipo, ficou meio feio aqui, né? Deixa eu colocar aqui body. Tá, bora testar. A gente vem aqui, aplicação, espera aqui aqui é from e aqui é arg, tá? From to, tá, vamos ver. A gente tem isso e agora eu quero aplicar Michelle. Eu quero aplicar o meu identity val com o meu incrível type. Então eu quero trocar todos os nessa aqui por type. Vamos ver como aparece desse jeito. Ele vai aparecer aqui o meu lambda aplicado a type. E se eu der eval, que não está no escopo, eval, e aqui eu tenho que planar, ele vai me devolver com todos os underscores trocados pelo negócio que não existe nenhum. Então, e se eu colocar aqui um T, vamos ver se isso funciona. Eu substituo todo T por type. E se eu colocar um V, eu substituo todo V por type, mas ele deu shadow, então parou aí. Até aí tá tudo ótimo, é só um evaluator de lambda cálculos, não tem que ficar se o parâmetro está livre em true, no caso do lambda. Tem como testar com esse caso? Pera. Provavelmente gato e pudim. Deixa eu ver. Se ele estiver livre, tem que ver se o parâmetro tá livre. Provavelmente ele tem, mas bora. Deixa eu ver. Senão tem que dar alpha rename, né? Esse caso dá ruim. Tá, a gente tem o lambda x e y, a gente quer trocar todo y por x. Mas só... Pera. Só se x fosse... Então a variável ficaria bound. Então teria que renomear. Por
por isso que eu prefiro De Bruyne. Mas não vamos... Aí tem um problema chato de substituição que eu não lembrava. Então quem for implementar que lembre disso daqui. E basicamente o que tem que fazer, né, é só trocar o nome. Então você gera um nome novo e basicamente é só gerar um nome novo, né, pro negócio. Mas nesse caso eu acho que eu não sei se eu deveria me preocupar com isso agora. É só a gente dar nomes diferentes para as coisas e aí não vai ter tanto problema. Ou não, porque provavelmente o Church Encode ele precisa disso. Vamos ver. Deixa eu só colocar no... Nossa, não é aqui que eu tô compartilhando a tela. É ok. Eu esqueci da anotação, né? Ah não, na anotação ok. Só que eu não tava criando anotação. Agora não se preocupar com isso até que dê problema. Melhor. Tá. Aqui a gente fez o evaluation. Só que ele só faz eval no começo. Então ele só vê no comecinho aqui. Caso tenha no começo ele roda. Eu tenho que dar eval no argumento também, que eu esqueci disso. Tá, a gente deu eval no argumento. Deu eval no body. E ok. Vamos ver. A gente agora precisa fazer aquelas regras, tá? A gente precisa fazer essas regras daqui. Porque a gente já consegue rodar coisas em compile time com essa função eval. Mas para começar tudo isso, bora fazer uma função que eu não detalhei muito, que é essa daqui, de igual. A gente tem que checar se as duas coisas são iguais. E é um pouco chato quando você tem bastante coisa no seu type system. Então é legal ver algumas coisinhas que podem acontecer. Então primeiro a gente recebe duas coisas aqui no syntax. Nesse caso a gente não vai dar erro, a gente só vai retornar um bool. Porque quando a gente for entrando na expressão, cada vez mais a gente pode mudar o dado. E aí é chato, tipo, sei lá, se eu tenho uma expressão enorme, duas expressões enormes que, sei lá, as duas são tipo A, B e a outra é A assim. E tipo, ele vai falar assim, tem esses dois tipos enormes. Sei lá, enormes tipo de composição, não de nome. Quando a gente tentar comparar os dois, lá no final vai aparecer. Nesse caso, tu eval não iria dar eval lá dentro, mesmo depois pra aí. Vai ser assim mesmo. Nesse caso, o eval não iria dar eval no AX lá dentro. Deixa eu ver. Então ele vai dar eval na outra parte, ele vai tentar dar eval ali, mas não vai. Ele vai ali o x, vai resultar em x. Eu acho que isso... Ele vai tentar na parte de fora, entende? Tipo, ele tem uma aplicação de uma função, então ele consegue rodar isso daí. Sim. Ia resultar nisso.
Só que aí... nossa, é mesmo. Tenho que dar eval nisso. Ok. Tenho que dar eval... não, aqui... Nossa, eu já tô brisando. Tem que dar eval aqui. Depois que eu reduzir eu ainda dou eval. Então, tipo, ele ia dar eval nisso e ia resultar nisso daqui. Aí depois ele vai dar eval de novo e ia resultar em x. Agora tem um eval por fora. Não, pera, cadê? Agora tem. Que eu não tinha colocado. Então agora ele vai dar... Tem como fazer o combinator agora. Agora ele roda, tá. Aqui no eval, a gente, quer dizer, no equal, a gente vai botar as duas expressões. E tem 1 trilhão de combinações, mas só algumas são válidas. Então, se a gente tentar pegar aqui um lambda... Use syntax. A gente tem um lambda de param e body. E do outro lado a gente tem outro lambda de param, só que vai ser P1. Agora vai ser B1. Eu tenho que dar eval nos dois lados antes. Então eu tento reduzir os dois lados até o que conseguir. E aí eu consigo fazer match neles. Tá. A gente vai ter aqui para aplicação também. Que é fun. Arg. Que vai ser fim. A gente tem var. Retail name. Var name que vai ser em 1. Ptype. Que é o parâmetro. Só os melhores nomes que todos os usuários de Haskell usam. Anotação, expressão e tipo. Aqui a expressão é type, type. E aí todo o resto é falso. Porque sim. Tá. Vamos ver. Se eu tiver dois lambdas, como os lambdas, os nomes importam, eu vou tentar verificar se os dois nomes são iguais. Se não forem iguais, ou não. É só para ficar um pouquinho mais rápido. Não. Agora é só substituir nos outros, então. Os dois nomes podem ser diferentes, mas o que eu vou fazer é pegar substituir todo P1 por parâmetro em B1 só para ficar igual. Então a gente tem que verificar se os corpos dos nomes são iguais. Então se o body é igual ao B1, só que o problema é que o nome dos parâmetros são diferentes. Pera. Se o nome dos dois são diferentes, a gente consegue pegar esse B1, substituir no B1 todo P1 por uma variável que se chama parâmetro. Tá, ok. Na aplicação a gente só tem que verificar se os dois lados são iguais, então se o fun e o F1 são iguais e o arg e o A1 são iguais, aqui no variável, se o name é igual, só tem que verificar se o name é igual a N1. No ptype eu vou ter que fazer a mesma coisa, mas primeiro eu vou dar equal entre o type e o T1, que nenhum dos dois tem o parâmetro dentro, né? E aí eu copio ali de cima essa igualdade
entre o body e o B1, substituindo todo P1 por parâmetro para ficar igual. Anotação, tem que fazer igual dos dois lados. Então, igual. Pior que a anotação não precisa, né? Deixa eu pensar. Se algo tiver anotado... Sim, isso seria true, por isso que eu substituí. Eu pego aqui todo o corpo desse segundo, substitui todo y por x, e aí eu só tenho que verificar os corpos, que vai ficar x igual a y com todo x e todo y virando x. E aí só tem que verificar isso. Por isso que eu coloquei o substituir. E aqui na anotação, deixa eu ver. Será que vale a pena checar se ou só eu tiro? Não sei. Sei lá, vou checar se os dois... porque alguma coisa anotada não importa. Então dá pra só tirar. Olha, outro problema aí. Sim. Problemas de De Bruijn. Quer dizer, problemas de não usar De Bruijn. Seria bom gerar um novo nome no... Sim. E sub nos dois. Provavelmente vou ter que gerar nome. Mas por enquanto bora seguir só o básico e depois qualquer coisa a gente adiciona um gerador de nome. Tá. Aqui. Type T1 tem que ser iguais e expression e 1 tem que ser iguais. E aí, ok, a gente tem equal. Agora a gente tem que, deixa eu ver, fazer essas regras. Bora começar por essa daqui. Bora primeiro fazer aqui a regra de check. A regra de check vai ter uma expressão e vai ter um tipo. E isso daqui não retorna nada, a gente só tem que checar e qualquer coisa a gente vai dar panic. E o programa morre e whatever. Aqui embaixo a gente tem um infer. O infer ele vai receber uma expressão e ele vai retornar um tipo. Expressão e tipo estão tudo no mesmo canto, então não tem problema. E aí a gente só tem que ficar trocando entre esses dois. Basicamente, se a gente fizer aqui um match entre expressão, eu vou dar eval no outro só por garantia que vai estar reduzido. Ok? Deixa eu colocar aqui, expected. Eu só vou dar eval no tipo só pra gente ter certeza que ele está reduzido aqui. Mas ok, basicamente essa regra daqui se eu não conseguir rodar essa regra daqui, então eu vou rodar aqui. Se eu estou tentando checar se x tem tipo A, então primeiro eu tenho que inferir o tipo de x, que eu vou conseguir um tipo B, e eu tenho que checar se os dois são iguais. Tá, então se eu tenho qualquer coisa aqui, eu primeiro tenho que inferir o tipo da expressão, então eu vou dar infer na expression. Inferir a expressão, eu tenho o tipo esperado, que seria aqui o A. O check ele não retorna nada, ele só checa mesmo. Nesse caso ele não retorna porque a função pode ser impura, né? Então eu vou dar panic caso não dê certo. Mas basicamente, x checa com A caso x infira para B e A seja igual a B. Então eu tenho que fazer um equal entre o inferido e o esperado. Que eu inferi o que eu esperei. Inferred. Eu não lembro. Caso não seja igual, a gente vai dar aqui um panic de mismatch between esse lado e esse lado. Deixa eu clonar aqui. Caso não seja igual, a gente dá panic. Só isso para essa regra. Deixa eu pensar. Não, porque o equal ele vai dar eval aqui em cima. Só que aqui nesse caso eu tô fazendo pattern match, então vou precisar.
Por isso que eu dei eval aqui em cima, só pra gente conseguir fazer pattern matching certinho. Mas nesse caso eu só não tô fazendo porque a gente ainda não implementou a segunda regra, a gente só implementou essa última. Sim, o equal ele faz eval em cada partezinha. Tá. Ok. Aqui, todo mundo entendeu como implementar isso daqui? Basicamente, eu infiro o tipo da expressão, aqui, checo se os dois são iguais, se forem iguais, x tem tipo A. É isso. X checa com A. Bye, você entendeu? Bye, ok. Tá, agora a gente tem que fazer a segunda regra do check aqui. A segunda regra do check é, se tem um lambda e a gente quer checar com p-type, então bora fazer o pattern matching aqui nos dois. Então, se tem um lambda, tá, deixa eu colocar o use syntax aqui de novo. Se tem um lambda com o parâmetro e o body, e tem um p-type do outro lado, com o parâmetro que chama p1, um type e um body que chama type, sei lá, type. Se a gente tem tudo isso daqui, então se a gente quer checar que x que esse lambda tem esse tipo, o primeiro que eu tenho que fazer é adicionar isso no contexto. A gente não tem um contexto, eu preciso de um contexto imutável. Então eu vou usar um crate chamado in, de imutável. E a gente vai usar um hash map porque deixa eu pensar, dá pra usar. E eu vou usar um hash map, tá? Então eu tenho aqui um meu env vai ser um hash map imutável de string para um RC syntax. E aí a gente precisa passar esse environment aqui no infer e no yes. Então aqui, ó, meu environment imutável, tecnicamente imutável. Tá, agora o que eu tenho que fazer? Para eu checar isso daqui, eu primeiro tenho que estender o contexto com x do tipo A, então deixa eu pensar. X tem tipo A. Todas as substituições vão dar errado agora. Tá, mas ok. Eu estendo o contexto com tipo A, então eu tenho que clonar o contexto. Eu insiro no contexto que o meu parâmetro ele tem tipo type. Tá. Ele é mutável temporariamente quando você clona e depois ele fica imutável de novo, só pra avisar. Quer dizer, ele é uma árvore zoada, por isso que ele é imutável. Tá, então a gente adicionou aqui no env. Agora eu só tenho que pegar o B e substituir aqui o body type. Vai ser a mesma coisa que substituir no body type todo param type por param. Tudo isso daí pode dar problema, é bom gerar nomes depois. Expected string found, ok. Tem que colocar aqui um var. É triste ficar acostumado com De Bruin, porque tu nunca vai ter esses problemas com De Bruin. Indexes. Tá, a gente tem um body, a gente substituiu todo y no body por x. E agora tem que checar isso daqui com e. Então, o e seria o body do lambda, então a gente tem um body, eu tenho que checar se o body tem o tipo do body do type. Nesse contexto novo que eu criei, então é new env. E daí a gente conclui que
ele deu certo. Deu pra entender? Não é que é mutável, é que ele é temporariamente mutável. É uma árvore. Eu não lembro qual que é a árvore que usa esse negócio, mas aí tu pode adicionar os negócios e fazer mutabilidade naquele pedacinho lá que você clonou. Que ele clona só um pedaço da árvore. Mas aí todo mundo entendeu o que aconteceu nessa regra, basicamente. Para checar se o lambda tem o tipo negócio aqui, que é B. Para checar se o lambda tem esse tipo, eu checo se o corpo tem esse tipo. Bem simples, né? O problema é a substituição aqui, que é chatinha. Tá, a gente terminou as duas funções de checagem. Agora a gente tem que ir para as funções de inferência, que são essas 4. A gente vem aqui, match expression. A gente tem um monte de coisa para fazer. E nessa função de inferência, a gente vai fazer o do type primeiro, porque é o mais simples e é isso. Então vou fazer aqui um type, o tipo do type é type, então ele vai retornar type. O tipo do type é type, então retorna type. Basicamente nosso axioma aqui. Então tu assume o tipo do parâmetro pelo pi, depois aplica esse env, tu checa. Então tu assume o tipo do parâmetro pelo p-type, sim. Depois com esse env tu checa se o body tem um tipo do body, do p-type. E o body vai ser inferido no check. Sim, basicamente. O body ele vai ser inferido. Depende, né? O body pode entrar nesse modo aqui, caso a gente tenha um lambda que retorna um lambda e um p-type que o body é um p-type. Mas ele pode entrar nesse daqui, de baixo, entende? Então ele vai checar, vai entrar no segundo modo. Se não, ele vai cair no infer e vai fazer igualdade aqui. Tá. O tipo do type é type, mais simples esse lado. Aqui a gente só tem que verificar se existe dentro, senão a gente vai falar que não existe. Então aqui a gente vai dar um match. No contexto a gente tem que pegar o name. Caso exista o type, a gente retorna o type. Então a gente x retorna tipo A, caso x tem tipo A esteja no contexto, então tem que retornar aqui. Caso não exista, a gente dá um panic falando the variable name does not exist. Tá, ok. No lambda, se você olhar, não tem nenhuma regra de inferência de lambda, nenhum dos daqui infere lambda, então a gente por enquanto vai dar um panic. Cannot infer lambda. Na aplicação é... Pera, na aplicação, bora aplicação. Na aplicação a gente tem que primeiro inferir o tipo do A, então a gente infere o tipo da função, funType igual a infer fun, no mesmo environment. Tá. Agora a gente tem que checar, deixa eu ver, só tem que dar eval antes. Então eu vou dar eval no tipo aqui só pra gente reduzir ele, né? Eval nesse tipo. A gente consegue o tipo da função, eu vou dar eval, e aí a gente consegue fazer match nele. O que tem que ser? Ele tem que ser um p-type. Então, como está ali na regra? Na regra, ele tem que inferir um p-type. Se não, deu errado. Então a gente vai aqui e fala panic cannot infer. Não, cannot apply the type funType. Se não, a gente tem aqui o A, o B, e aí a gente pode fazer essa checagem daqui. A gente pode checar se o argumento tem tipo A. Então a gente checa se o argumento, se o argumento tem tipo, se o argumento tem tipo type, ok. Se o argumento tem tipo type, a gente retorna, se o argumento tem esse tipo,
se o argumento tem esse tipo, então a gente pode pegar o B, substituir todo x por A e... não, pera, x por A não, x por B. X por B. E aí a gente pega aqui o body, o body do tipo, a gente vai substituir no body do tipo todos os, deixa eu ver, todos x que seriam o parâmetro do type pelo argumento que a gente colocou. Então seria aqui o argumento. E aí esse daqui é o nosso tipo que a gente vai retornar. Seria o tipo do retorno da função. Bem doido. Tá certo, né? Eu acho. Acho que tá certo. P-type. O P-type... cadê? Aqui o P-type ele tem que retornar tipo, então vai retornar tipo, só que a gente precisa fazer algumas checagens antes. A gente precisa checar se A tem tipo. Então a gente checa aqui no environment se o type tem tipo aqui. E a gente tem que checar se o body tem tipo, só que ele tem que estar no outro environment, que seria um environment estendido com x tem tipo A. Então seria let env tipo no env. E a gente cadê? Onde que eu adicionava? A gente adiciona esse tipo. A gente adiciona aqui o parâmetro tem tipo A. E aí a gente pode checar por dentro aqui, chegando por dentro a gente retorna que tem tipo. Na anotação a gente só faz o básico, que seria checar. Nossa. Primeiro, eu tenho que checar se o tipo realmente tem tipo, né? Então checa se o tipo realmente tem tipo. Se caso tenha tipo, a gente vai... a gente pode retornar esse tipo, mas a gente tem que checar primeiro se realmente a minha expressão tem esse tipo daí. E aí a gente retorna esse tipo como o tipo da inferência. Lambda a gente deixa para dar erro. E basicamente aqui temos o nosso type checker simples de uma linguagem independentemente tipada, eu acho. Deixa eu ver. Numa aplicação, a parte que exatamente a gente sobe o negócio de valor, do nível dos valores para o nível de tipos, essa substituição aqui. Quando a gente aplica a função, a gente pega o parâmetro do p-type e a gente substitui esse parâmetro pelo argumento que estava nos valores. Esse o local onde passa as duas barreiras, entende? A barreira dos valores para os tipos. Deu para entender mais ou menos o que está acontecendo nesse type checker? Ele tem os problemas de nomes, como eu tinha dito. Quer dizer, como o gato e pudim. Ok, basicamente, se a gente... a barreira que faz com que um valor suba para tipo, então a gente tem algo no mundo dos valores e ele quer subir para compile time, é essa parte daqui, cadê? Essa parte daqui. Porque essa parte daqui, o que a gente está fazendo? A gente recebe um x aqui que estava no tipo, quer dizer, a gente tem esse x que estava no tipo, e a gente vai substituir tudo pelo argumento b aqui de baixo, tá vendo? Então, tudo é aquele exemplo. A gente tinha printf, que era de x de string para um formato de x. A gente aplica um d aqui, a gente tem um formato de d. Se você olhar o que aconteceu, esse x aqui, esse hashtag d
esse argumento ele subiu para tipo, entende? Porque você substituiu basicamente aqui. A gente está substituindo nesse caso. A gente está pegando o body do ptype, substituindo todo o parâmetro do body do ptype pelo argumento que a gente colocou na aplicação da função. Deixa eu ver, deve funcionar. Bora checar. Infer. Bora colocar um contexto vazio, então vai ser um default. E eu quero inferir o tipo disso. E deu T. Deixa eu ver. Bora ver onde que deu errado. Telinha. Telinha? Onde surgiu telinha? Ah, faz sentido, pera. Aqui, olha, na telinha. É só eu que sou burro mesmo aqui. Mas eu tinha feito um type mismatch sem perceber. Porque eu tô retornando o primeiro argumento aqui. Então, pera, deixa eu colocar aqui expression one. Não, pera. Tá, aqui a gente tem essa expressão daqui, eu tô retornando tx, só que a gente tá falando que a gente tá retornando type. Se você olhar, a gente queria retornar tx aqui, porque tx é o nosso argumento, né? Só que a gente tá retornando type. Então eu tenho que trocar aqui pra ver. Por isso que deu mismatch. E aí deu certo. Qual a diferença de colocar uma anotação dentro do lambda? Deixa eu ver. Com a anotação dentro do lambda tem como você inferir o tipo, eu acho. Você coloca dentro e você infere o tipo. Provavelmente tem como inferir o tipo usando a anotação dentro do lambda. Não sei se os type checkers... Deixa eu ver. Você coloca... Tem como você inferir um tipo simples, eu acho, pro lambda, caso você coloque ele lá. Pode fazer um exemplo tipo printf. Ficaria enorme. Imagina fazer um printf com isso, tipo, por enquanto fica meio chato. É porque não funciona para casos complexos. Sim, basicamente. Você sempre tem que anotar para conseguir, tipo, conseguir fazer com que o tipo ele fique complexo o suficiente. Sim. Sim. Geralmente a anotação é porque inferência, full inference, tu consegue fazer com Hindley-Milner. Hindley-Milner, tipo, se tu fizer, sei lá, se tu tá tentando fazer um type checker e você quer que ele infira 100% dos casos, tu vai chegar no Hindley-Milner. Depois disso ele não tem poder suficiente pra inferir, eu acho, sem anotação. Se você colocar anotação de tipo, tu tem como fazer subassumption, um monte de coisa e um monte de regra chata pra ver se um tipo é menos polimórfico do que o outro, é mais polimórfico do que o outro, e aí chegar à conclusão se o lambda tem esse tipo ou não. Mas basicamente a anotação de tipo ajuda a você conseguir um tipo mais genérico do que outro, do que o inferido, no caso. Pera, não entendi. Como assim não tem esse problema? Mesmo com hierarquia de universos, ainda a inferência full não é possível para System F para cima. De System F
não lembro o nome. Inferir tipos de função tendo anotação no lambda. Com anotação tem, mas eu não sei se a anotação no binder seja boa o suficiente, entende? Deixa eu ver o que falta. Queria fazer uns exemplos, mas meio chatos. Deixa eu ver. A gente pode definir os naturais. Como que a gente define números com lambda cálculos? Church encoding, basicamente. O church encoding é basicamente você definir o eliminador dos naturais. Como que você define o eliminador dos naturais? Tu taca aqui caso tenha um zero, caso tenha um sucessor, retorno aqui o zero. Isso daqui é meio que o que significa o zero. Quer dizer, como você encoda o zero em church encode. Tu fala, eu tenho, caso tenha um zero ou eu tenha o sucessor, então deixa eu pensar aqui uma forma melhor de explicar. Quando você coloca lambda como função, tu meio que tá abstraindo a existência desses negócios. Tu tá abstraindo que exista um zero, exista um sucessor, e tu tá retornando o zero. Se você quiser... Ok. Referência eu esqueci de colocar, porque eu não tive muito tempo hoje. Mas ok. O sucessor basicamente seria... eu tenho um número aqui m, então vou receber um número m. Eu tenho zero sucessor, eu faço o sucessor desse número m. É isso, basicamente. Você define as coisas pelo modo de eliminar elas, que seria assim. A gente tem outros tipos que seriam mais chatos de fazer, deixa eu ver. Uma tupla. Deixa eu pensar como se faz uma tupla. Eu nunca pensei realmente. Uma tupla. Ele tem um único construtor, que seria o criador dessa tupla, né? Ele tem dois argumentos. E ele... aí é isso, basicamente. Então aqui seria um pair. Um pair ele seria... recebe um n. Esse n... deixa eu pensar... zero, não tem nada. Pra gente construir o par, a gente recebe um A e um B, a gente aplica N, A e B. E aí a gente está criando um nil aqui. Então, per nil seria ter um construtor N, receber um A e um B, e aplicar ele assim. É meio estranho. Aí, como que a gente dá um tipo para isso? A gente dá um tipo para isso colocando primeiro um tipo que vai meio que simular a recursão dele. Então, sei lá, a gente quer fazer um natural. Aqui a gente quer fazer o natural. Primeiro a gente define um tipo nat aqui, que vai ser tipo. É como se ele fosse ele mesmo. Ele vai retornar esse tipo no final. Então a gente tem que definir os dois construtores, então zero é um natural. E sucessor, então recebe um natural e retorna um natural. Então é quase como se fosse aquela definição de tipo comum. É um pouco estranha ela, olha, mas ela... basicamente a gente está definindo um piano number. Mas essa definição é bem parecida com uma normal, tipo, sei lá, que você veria numa linguagem estranha, é normal. Sei lá. Só que ela tá em função do destrutor dela. Então ela meio que tipa o que destrói ela. Então tipo, o tipo é o destrutor dele. Meio estranho. Mas a gente pode definir o natural assim. A gente pode tipar o zero desse jeito. Então a gente pode colocar aqui zero. A gente está recebendo um natural aqui, o primeiro tipo, então só vou ignorar ele. Mas a gente recebe o zero. E o sucessor a gente retorna o zero. Para a gente fazer o sucessor recebe um natural. E aqui outro natural. Ele vai receber aqui. A gente vai fazer o sucessor desse m, só que esse m não é natural.
ele não é esse nat. O M, ele é um natural grandão aqui. Ele tem que ser um nat. Então a gente tem que aplicar com o nat, o sucessor e o zero. Tem que pegar o M, aplicar com aqui o nat, o zero e o sucessor. É um pouco difícil esse encoding. Sucessor de nat. Pera, não entendi. O que o Suki recebe é um nat. É quase, ele recebe um nat maiúsculo. Não um nat, porque o nat ele é meio que um... É pra sim... Não é como se fosse... É quase como se fosse pra simular recursão. Não é necessariamente recursão. Mas... Ele não consegue receber um nat minúsculo, porque o nat minúsculo não existe aqui, entende? Só o nat maiúsculo. O nat maiúsculo e o zero existem nesse escopo. Só que dentro do nat, o nat minúsculo existe. É um pouco estranho. Deixa eu ver, eu não vou fazer exemplo porque falta o negócio de substituir, né? Quer dizer, de criar novos nomes e conseguir substituir no lugar certo. Que provavelmente ia tomar muito tempo, porque eu lembro que o Tailin tentou fazer isso com substituição e passou a maior parte do tempo arrumando a substituição, porque ninguém que faz type checker... Não é sério, né? Porque eu não faço tão sério assim. Mas ninguém que faz um type checker dependente que tenta fazer algo bom usa substituição. Porque a substituição é a coisa mais chata de todas. O Debruyne resolve tudo isso muito mais fácil, mas aí precisa de um pouco de base que a gente não consegue ensinar agora. Mas aí, tipo, todo mundo entendeu o que faz esse type checker basicamente funcionar? Como que ele funciona? É muito simples. Só colocar umas otimizações e dá pra melhorar bastante coisa. Mas bora ver como que, tipo, o que isso resultaria basicamente. Se você adicionar a let, tu vai acabar basicamente com a minha linguagenzinha que eu tinha feito, que é esse loaf daqui. Que, deixa eu ver, não é tão grande, tipo, só não termina as coisas de pattern matching, só que tem como fazer algumas coisas legais. Basicamente, a gente está definindo aqui os naturais sem definir um tipo para os naturais, que é uma coisa que eu acho muito legal. Aqui, definindo o tipo dos naturais, definindo um natural e um sucessor. A gente consegue definir igualdade, consegue definir qualquer coisa desse modo. Então, tipo, sei lá, se eu quero definir o pair. O pair ele é um tipo que recebe dois tipos. Então, primeiro eu vou fazer aqui... o pair é um tipo que recebe outro tipo e outro tipo aqui. Então, primeiro vai ser um M e um N. A gente tem que fazer meio que a simulação de do pair aqui. O pair é meio que é como se fosse fazer recursivo, mas não é. O pair ele tem exatamente o mesmo tipo. Isso daqui a gente tem um construtor que seria o new, então o new ele vai receber dois tipos. Não, pera, deixa-me pensar. Provavelmente a gente não precisa desses dois tipos, a gente pode usar esses dois tipos sem colocar aqui. Vamos ver. Então a gente tem dois tipos que a gente recebe, MN. Eu tenho que receber um M e um N para criar um pair. E a gente retorna um pair. Será que isso funciona? Bora ver. Carog. Não consegue achar a variável M. Faz sentido, porque não existe aqui. Mas deixa eu ver se a gente recebesse como parâmetro. Não vamos receber como parâmetro. Bora colocar eles aqui mesmo. Tá.
Meu terminal não tá com um negócio muito bonito, mas a estrelinha é tipo, porque eu prefiro estrelinha como tipo do que colocar tipo assim. Então bora colocar estrelinha, porque fica mais bonitinho. Estrelinha. Aqui, então tá, recebe mn, perde mn, e aí no final a gente retorna um perde mn. Então na real isso daqui tem que ser como parâmetro. Tá, como parâmetro, então eu recebo o mn como parâmetro, retorna um tipo e o perde mn. E eu coloquei duas setas. M. Ah, pera, é um lambda. Nossa, eu tô já ficando louco aqui com tanta coisa. Tá. Não é uma forma muito bonita de descrever um tipo, mas a gente tem um... mas a gente tem algo que funciona. Bora ver. Se eu for fazer um pair.new aqui, um pair.new, ele tem que receber um m e um n, e ele vai retornar um pair de mn. Então a gente tem um lambda m, ele recebe esses dois tipos. Ele tem que receber os dois valores também, além dos tipos. Ele recebe mt, nt, mn. A gente vai fazer... Ok, a gente tem o pair aqui, então o pair t. A gente tem o new, que seria o construtor. A gente aplica mn nesse new, então a gente pega mn e provavelmente funciona. Não funciona. Ok, aí a gente tem o nosso new, que é uma forma de criar um par. A gente pode tentar fazer igualdade, que aí fica bem chato. Pera, igualdade vai receber um tipo t, que é um tipo, vai receber o a, que é um tipo t, vai receber um b, que é desse tipo t, e tá, ok. Aí a gente faz aqui um lambda t mn. A gente tem aqui o próprio tipo, então a gente tem a igualdade sendo esse negócio enorme, que retorna um tipo no final. Eu tinha esquecido de colocar para ele retornar um tipo, retorna estrelinha. A igualdade sendo esse daqui, esse negócio enorme. A gente pode fazer aqui o reflection. Então reflection, ele vai receber o que? Ele só retorna uma igualdade entre mm e no final a gente recebe uma igualdade entre entre t e mn. MMNNN, que é T. Pera, tá no lugar errado. Igualdade entre T, aqui é T. Ok. E aí a gente vai tentar ver se duas coisas são iguais. Espera. Se eu faço aqui let prove que natural 0 é o núcleo com 0. Aí eu quero provar isso, vamos ver. Eu primeiro tenho que fazer o reflection, porque eu esqueci de fazer o reflection. Recebendo um T e um A, ele retorna uma igualdade entre T, A e A, que basicamente eu desse T1 A1, aí eu tenho que retornar aqui o equal type, o raffle, e aí eu aplico o raffle, ou só retorno o raffle mesmo. E aqui eu esqueci de... Espera. E aí se eu fizer o raffle aqui, colocando o meu T natural e o A0,
que eu ganho que é igual. E se eu tentar fazer um suck de 0 aqui, que a gente ganha, que é diferente. E olha a diferença entre esses dois tipos. Cadê o que é diferente entre esses dois? Aqui o final é diferente. Não é tão prático.